Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E hoje a gente vai sair um pouco das nossas narrativas sobre o Brasil, vamos sair um pouco daquele contexto do Brasil colonial, vamos dar um saltinho lá na Europa e vamos falar hoje um pouco, discutir um pouco sobre o iluminismo. Sim, vamos discutir hoje as ideias iluministas aqui. Então fica com a gente, presta atenção, porque esse assunto ele é muito bacana. E eu digo uma coisa a vocês, se todo mundo compreendeu o que é o iluminismo, teríamos sim uma sociedade melhor, tá certo? Então fica comigo aí, segundo ano, fica comigo aí, presta atenção, tá certo? Primeiro lugar, o que é o iluminismo? Sempre gera aquela dúvida, né? Aquele questionamento, nossa, o que poderia vir a ser o iluminismo? Interessante, verdade. Se eu parasse para perguntar assim, para você, o que é o iluminismo? Aí talvez você olhasse assim, pensasse, eu acho que deve ser alguma coisa ligada à luz. Se você pensou isso, se você falou isso, você acertou, parabéns. Nossa, professor, sério, que óbvio. Nada, é óbvio não, você que é inteligente, certo? Então o iluminismo de fato é ligado às luzes. Mas que luzes serão essas? Serão a da lâmpada? Não, acho que não, né? Então que luzes seriam essas? O iluminismo, ele é o processo de fato ligado a luzes, à iluminação, mas a iluminação ligada ao esclarecimento das ideias, sim, esclarecimento das ideias. É ligado a um movimento artístico, a um movimento filosófico, a um movimento político, ligado ao esclarecimento, à racionalização, ao raciocínio. O iluminismo ele se pauta no raciocínio, na ciência, nas discussões políticas, econômicas e filosóficas. É um saber racional. Por isso o termo iluminismo. Professor, mas o que tem a ver raciocínio com iluminismo, com luzes? Vamos lá. A Idade Média, ela ficou conhecida de forma pejorativa, como a gente já conhece, por Idade das Trevas. Então, assim, porque lá era escuro? Não, né? A gente sabe que não. Os iluministas, eles passam a chamar o período medieval de Idade das Trevas como uma forma de crítica àquele momento, àquele período, mas lembrando, isso é um termo pejorativo, mas criticando porque, segundo eles, a religião, ela controlou a sociedade de uma forma total, praticamente total, tudo que se acontecia na sociedade, qualquer discussão, inclusive as científicas, tinham que passar pelo crivo da religião, da igreja, e isso para os iluministas não era bacana. Tudo que acontecia era ligado a essas questões da fé, da crença. O iluminismo é ligado pela a sua capacidade, meu querido e minha querida, de raciocinar, de pensar por si própria, de romper com determinados saberes que não têm base científica, não tem base de verdade, apenas crendices e tradições. O iluminismo ele é muito responsável pela difusão do saber no mundo ocidental. Inclusive mudanças no sistema político em quase todo o mundo foram geradas graças ao movimento iluminista, certo? Então, é esse conjunto de ideias, o iluminismo, esse conjunto de ideias que surge na Europa do século XVII, do século XVIII, surge no século XVII, mas o século XVIII é o século do auge do iluminismo, inclusive ele é chamado de século das luzes pelos próprios iluministas. E as pessoas elas discutiam essa ideia, essas ideias, esse conjunto de ideias. O que os iluministas eles mais falavam era o seguinte, presta atenção. Primeiro, luta contra o poder absoluto dos reis. Ou seja, todo mundo sabe que até o momento os reis eles eram absolutos. Eles faziam aquilo que eles queriam fazer. Quem não lembra daquela célebre frase do Luís XIV dizendo, aquela fotinha clássica dele, né, o cetro dele, o Estado sou eu. Quem não lembra disso? O Estado sou eu, a frase clássica do Rei Sol, Luís XIV. Nossa! Pois é, para o iluminismo, negativo. O rei ele tem a sua função, ele tem o seu papel, que é administrar, porém não tem negócio do Estado sou eu não, ele não faz o que ele quer, ele não pode fazer o que ele quer. O rei, assim como qualquer cidadão, ele tem as suas responsabilidades na sociedade a cumprir. Então isso é importantíssimo para que a gente possa compreender os papéis sociais.
devemos buscar uma igualdade jurídica. Ou seja, de fato, cada um tem o seu papel na sociedade. O rei tem o dele, eu tenho o meu. Mas ele é cidadão tal como eu sou. Então o rei ele não pode fazer aquilo que ele quer. Inclusive atitudes equivocadas, despóticas. Ele não pode mais tomar essas atitudes. E é o que o iluminismo ele defende. O fim desse absolutismo real. É por isso que hoje nós não temos mais líderes absolutos em quase nenhum lugar do mundo, né? Salvo as ditaduras que são minorias no mundo. Mas hoje, como uma forma geral, nós temos países democráticos que têm um sistema de um parlamento, que você pode participar das decisões políticas, e tudo isso nós devemos ao iluminismo. E a gente vai discutir muito sobre isso, tá? Uma outra coisa que os iluministas eles defendiam era o fim dos abusos cometidos por parte da igreja. Pessoal, há uns séculos na Europa, a gente sabe que por muitos séculos na Europa, uma pessoa que fosse considerada um herege, ela era incinerada em praça pública. Vocês têm noção disso? Queimada em praça pública. Você é considerado um herege, ou seja, a igreja ela difundiu muito o aprisionamento. Tem pessoas que difundem o saber, né? A igreja ela difundiu o aprisionamento do saber. A falta de busca por parte do conhecimento científico. A ciência ela foi atrasada graças a esse movimento da Inquisição e das práticas medievais de tortura e assim vai. Então o iluminismo ele também busca contra esses totalitarismos da igreja. Não que os filósofos iluministas tem gente que comete o seguinte erro dizendo que os iluministas eram ateus. Não eram. Alguns de fato sim, mas o movimento como um todo não. Os iluministas eles lutavam contra esse absolutismo, digamos assim, religioso também. Esse totalitarismo da religião. Você tem liberdade para fazer o que quiser, inclusive crer ou não crer, certo? E isso é uma coisa que tem que partir da sua racionalidade. Então essa é a importância do iluminismo. Uma outra coisa que eles lutavam, lembrando que são 3 coisas que o iluminismo batalhava, principais, né? É contra o fim dos privilégios da nobreza. Para vocês terem uma ideia, na época, quem era nobre não pagava imposto nenhum, enquanto toda a sociedade ela pagava impostos, mas nobres não pagavam impostos e o clero também não. Nobres e cleros não pagavam impostos, enquanto toda a sociedade ela arcava com os custos de tudo, certo? De tudo. Então o iluminismo ele vem para lutar contra isto, esse privilégio. Então lembrando, o iluminismo é esse movimento que nasce na Europa no século XVII, mas tem mais força no século XVIII, que é considerado o século das luzes, sobretudo na França, mas a gente tem experiência do iluminismo também na Inglaterra, a gente tem experiência do iluminismo em outras regiões do mundo. Mas na França, digamos assim, é um lugar onde o iluminismo mais se deu bem, onde estão as mentes pensantes do iluminismo. Não que todos fossem franceses, mas é onde se difunde mais, digamos assim. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver fácil, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo todo mundo. Tá ok? Bom, o significado da razão. Os iluministas eles buscavam a ideia de razão. Eles queriam buscar o sentimento racional. Eles lutavam pela racionalidade, pelo exercício do pensamento, fazendo a comparação com a Idade Média, né? Como eu já tinha feito anteriormente e agora eu vou refazê-la. Imaginem, hein? No período medieval, a pessoa tem uma dor de cabeça. Ai, minha cabeça tá doendo. Ai, 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 ai. Aí já sei. Vou no meu quintalzinho, pego umas ervas, faço um chá, tomo meu chazinho para poder melhorar. Se alguém visse isso e me denunciasse à igreja, o Tribunal do Santo Ofício me levaria preso e eu seria acusado de bruxaria. Isso, você que faz isso, o chazinho, você seria assim acusado de bruxaria. Pegando ervas, colocando no caldeirão e mexendo. Misericórdia. Tá com o diabo no couro. Leva. Mas por quê? O que foi que eu fiz? Eu tava com dor de cabeça. Quem foi que botou a dor na sua cabeça? Foi Deus. Se você faz um chazinho para se libertar desta dor, você quer ser melhor do que Deus, seu herege, seu bruxo, sua bruxa. Você está querendo tirar algo que Deus colocou em você, a sua dor? Você merece ser queimado, seu herege. E esses casos de bruxaria, entre aspas, eram comuns. Já no iluminismo, o que eles mais prezam é o sentido racional das coisas, o sentido racional. Ou seja, use sua cabeça para pensar, que cabeça ficou para pensar, meu bem. Então, assim, racionalidade. Meu Deus, qual é a evidência que a gente tem para dizer que foi Deus que colocou a dor de cabeça em mim e em você?
Mas a gente tem o seguinte, se for pensar pelo esse lado da fé, também foi Deus que deu a você um cérebro para que você pense soluções para superar seus problemas. Então o iluminismo ele busca por essa ideia de razão, que ela é o fundamento total das ideias iluministas. O iluminismo ele bebe na razão, o iluminismo ele bebe no pensamento, ele bebe na racionalidade. Então sim, você, para ser iluminista, você tem que, pensar, igual aquele memezinho, né? Tem que pensar, tá certo? Então, conhecimento racional, explicações a partir de agora, os iluministas, os adeptos desse iluminismo, todas as explicações têm que ser dadas a partir da ideia da racionalidade, da ciência, do pensamento crítico. Não se dão mais, pelo menos entre os iluministas, explicações a partir da religião. Isso não. A religião ela tem o seu papel, mas explicações de mundo, de sociedade, de vida, tem que ser a partir de convicções científicas, coisas palpáveis, coisas que possam ser aplicadas e possam ser solucionadas. Nada de explicações mediante a fé, até porque a fé de um não é a fé de outro. E a ciência ela tem que ser algo prática, tem que ser algo possível, certo? Mediante as condições. Então, tudo na sociedade ela ocorre mediante certas condições. O que os iluministas querem é estimular essa racionalidade para que essas condições elas sejam plenamente atingidas. Dúvidas, mores? Qualquer coisa, comentários, você já sabe, tá certo? Bom, uma coisa que permite o surgimento dessas ideias iluministas, como a gente já tinha falado, lembra das 3 coisas que a gente falou que os iluministas batalhavam, são essas críticas ligadas ao poder do clero e da nobreza no que diz respeito à isenção de impostos. No século XVIII, a gente tem que pensar quem é que pensa essas ideias iluministas. É a classe econômica da burguesia. Sim, são os burgueses que eles bolam as ideias iluministas e os iluministas eles fazem parte dessa sociedade burguesa. Tanto é que o iluminismo a gente também pode chamá-lo de filosofia burguesa e o movimento iluminista de um movimento burguês, certo? Mas os burgueses, apesar de terem dinheiro e muito dinheiro no século XVII, no século XVIII, muito mais dinheiro do que reis tinham, muito mais dinheiro do que nobres tinham, os burgueses eles não faziam parte da classe política do país. Eles não tinham privilégios. Já clérigos e nobres, eles tinham muitos direitos, muitos privilégios, inclusive a isenção de impostos. Sem falar que só eles é que tinham acesso aos espaços de política. E os iluministas, meu bem, eles queriam, claro, um pedacinho do bolo, né? Só um pedacinho. Nós queremos participar da política também. Só que eles não poderiam. Por mais que tudo girasse em torno da questão econômica, os burgueses eles eram queridos pelo dinheiro, mas eram repudiados ao mesmo tempo por se acharem qualquer um. A sociedade, a nata da sociedade, achava o burguês o qualquer um. Eles davam aos burgueses a mesma importância que se dava ao camponês, apesar dos burgueses serem muito ricos. E claro, eles querem um pedacinho do bolo. Aí por quê? Vamos lá, buscar o porquê disso. Porque a tradição diz que os senhores feudais são os nobres, aquela coisa toda, e os descendentes estão aqui, são os nobres, e a igreja são padres, porque Deus quis que eles fossem. Disse, opa, calma. Essa explicação na tradição não é bacana, não para os nossos interesses, obviamente, né? Para os seus interesses talvez até que seja, mas não para os nossos. Então, por conta disso, vamos criar um movimento que nos permita inserir na política. O que a gente quer é poder participar da política, poder estar inserido na política, é ter direitos políticos. Alguns burgueses desses, com muito dinheiro, até chegavam a comprar títulos de nobre para poder se inserir nesses espaços. Esses que compravam títulos de nobre, a gente vai dar até o nome de nobreza togada. Isso. Mas a nobreza togada, ela não era respeitada, ela não era, de fato, apesar de ter o título, porque comprou, mas ela não era inserida nos espaços de poder. Então, sim, se a gente não pode se inserir na estrutura, vamos rompê-la. Pensamento fundamental, trivial, tá certo? Essa sociedade da Europa do século XVII e XVIII é uma sociedade totalmente, mortalmente estamental.
Ou seja, sem mobilidade, sem mobilidade social. Onde você nasce é o lugar onde você deve permanecer pelo resto da sua vida junto com seus herdeiros. Mas a gente vai entender um pouco disso no nosso próximo vídeo, tá bom, pessoal? Para vocês, aquele beijo, aquele abraço e tchau, tchau.